Olá, meus amigos. Nesse vídeo de hoje eu quero falar sobre a explicação de Flávio Bolsonaro na Rede Record sobre a polêmica movimentação na sua conta no dia 20 do 1. Enfim, a verdade veio à tona. De fato, Flávio Bolsonaro explicou com detalhes a sua inocência, embora ele tenha dado um grande vacilo quando ele demorou a vir a público, quando ele poderia ter se explicado nas redes sociais, porque ele tem a conta dele no YouTube, ele tem o Twitter dele, tem o Instagram, então ele teve várias maneiras para se explicar e ele demorou a se explicar. Então ele meio que deu cabimento, ele meio que deu vazão para que a oposição se entrincheirasse de mentiras com meias verdades ou verdades com meias mentiras para denegrir a imagem dele, a da família Bolsonaro, para tentar prejudicar o governo Bolsonaro, que esse era o objetivo dessa fake news, enfim. Mas o que a gente pode aprender com esse caso do Flávio Bolsonaro, que foi tão reverberado pela Globo e por N mídias de esquerda? A primeira coisa que eu tenho a falar é que por muitos e muitos tempos, durante a campanha no ano passado, 2018, do Bolsonaro, a gente ouviu muitos de youtubers e personalidades de direita sobre a propagação de fake news. Muitos dos youtubers que você segue, que eu sigo, a gente ouviu eles tacando pau na Rede Globo e falando que a Rede Globo é uma das maiores propagadoras de fake news. Aí o que acontece? Agora a Globo soltou essa nota alguns tempos atrás, de 2018 para cá, no final do ano, e justamente aqueles youtubers que são de direita, apoiadores de Bolsonaro, que tacavam o pau na Rede Globo, que diziam que a Rede Globo era propagadora de fake news, acabaram caindo nessa casca de banana da Rede Globo. Ou seja, aqueles youtubers que falavam tão mal da Rede Globo, agora caíram no conto do vigário da Rede Globo e passaram a atacar o pau no Flávio Bolsonaro. Mas isso serve para a gente aprender duas coisas, na minha opinião, em relação aos apoiadores de Bolsonaro, a pessoas de direita terem caído nessa casca de banana da Rede Globo. A primeira é que eles não foram suficientemente atentos para entender a tendenciosa matéria da Rede Globo. Eles não tiveram o cuidado, a delicadeza de procurar com amigos, com outras pessoas que têm um conhecimento mais elevado, ou até com advogados, para saber se realmente aquela informação que estava vindo da Rede Globo estava realmente de fato correta. Não, eles simplesmente acreditaram naquela notícia da Rede Globo e tacaram um pau no Flávio Bolsonaro. Então, assim, ficou feio e ficou legal. Por que ficou feio? Porque eles acreditaram. Fizeram até vídeo tacando pau no Flávio Bolsonaro. O que ficou legal nessa história? Que provou que os apoiadores de Bolsonaro, ou de Flávio Bolsonaro, não são fanáticos, a ponto de passar a mão na cabeça do Flávio Bolsonaro. Como, por exemplo, os apoiadores de Lula, os apoiadores do Haddad, que Haddad tinha 32 processos, mas mesmo assim as pessoas queriam eleger o Haddad. O Lula está na cadeia, mas mesmo assim as pessoas queriam que o Lula fosse o presidente do Brasil. Então, assim, pelo menos isso ficou diferente dos apoiadores do Lula, dos apoiadores de esquerda, O povo que apoia o Bolsonaro, que apoia o Flávio Bolsonaro, não foi tão fanático assim, mas pecaram em não ter buscado um aprofundamento no tocante à veracidade daquela notícia, se não era uma fake news ou uma verdade de forma bem assim fantasiosa para tentar manipular a mente das pessoas, a opinião das pessoas, para que elas pensassem de uma forma errônea, Então, daí fica o alerta. Um outro ponto aqui muito importante que a gente deve levar esse caso do Bolsonaro aí, ou melhor, do Flávio Bolsonaro, foi que a gente percebeu, o que muitas pessoas falaram, que o foco, na verdade, não seria necessariamente o Flávio Bolsonaro, mas sim o próprio Jair Bolsonaro. Qual era a intenção deles? Era de desgastar, desestabilizar, dividir, rachar os apoiadores do Bolsonaro, dividir opiniões, pôr em dúvida o caráter daqueles, no caso a família Bolsonaro, que sempre combaterá a corrupção, enfim. Então, assim, a gente sabe que esse foi o foco dos inimigos ou dos opositores do governo de Jair Bolsonaro. E, inclusive, até houve um certo efeito, porque, como já falei há um pouco,
muitos dos apoiadores de Bolsonaro acabaram que tacando pau no Flávio Bolsonaro, sem ao menos ter ido buscar a veracidade dessa informação. Outro ponto muito importante também é que em toda essa suposta polêmica dessa movimentação antípica de Flávio Bolsonaro, que era para prejudicar Bolsonaro, né, que essa foi a intenção da oposição ao Bolsonaro, porque eu não vou dizer que foi só a Rede Globo, mas existem outras figuras por trás disso, é que muitas máscaras acabaram caindo. Outras voltaram a cair, porque já caíram outras vezes, aí voltaram a apoiar Bolsonaro e agora caíram novamente. Então, assim, são sempre aquelas pessoas que fingem que apoiam Bolsonaro ou fingem apoiar Bolsonaro, mas no fundo, elas não querem Bolsonaro, elas querem, por exemplo, o Alckmin, elas querem, por exemplo, o Haddad, o Lula, enfim, pode ser qualquer um, menos o Bolsonaro, né? Então, assim, essas pessoas que eu tô falando aqui, que eu me refiro aqui, são influenciadores, que têm milhões de seguidores. Eles até se alinharam a essa fake news da Rede Globo e ainda deram mais assim ainda uma sustentabilidade para que isso fosse de fato verdade. Eu vou dar aqui um exemplo. O Kim Kataguiri do MBL, o Arthur Duval, membros do MBL, o próprio MBL em si, dentre outras personalidades que eu não vou citar aqui, mas se você pesquisar, muitas pessoas meio que gostaram, ou melhor, aproveitaram essa onda de fake news contra o Bolsonaro ou contra o Flávio Bolsonaro e meteram o pé adentro para aproveitar e afundar mais ainda, se fosse possível, a reputação de Bolsonaro. Então, assim, a gente sabe, né, gente, que muita gente se aproveitou no nome do Bolsonaro para se eleger, mas no fim elas tinham outro viés ideológico, né? Mas um outro ponto, assim, a gente a observar também foi que, assim, em relação às mídias, pessoal, assim, esses sites que são de esquerda, como, por exemplo, G1, O Povo, Diário, Jovem Pan, dentre outros tipos de meios de comunicações virtuais, se você fosse reparar os comentários, muitas pessoas que apoiavam o Bolsonaro acabaram que deixando de apoiar ele, dizendo nos comentários que eu votei no Bolsonaro, mas eu me decepcionei, porque eu queria que a corrupção acabasse, mas pelo que vejo, não acabou, só fizemos trocar de personagem. Então, para vocês verem como essa fake news fez um grande efeito, foi uma coisa muito bem montada e acabou gerando tudo isso. Muitas pessoas também falaram assim, me arrependi, me esforcei tanto, ajudei fulano, ajudei Belcrano, até grandes youtubers falaram isso, né? Não pode ser e tal. Então, assim, para vocês verem como essa fake news teve uma repercussão muito grande e quase conseguiu assim, influenciar muita gente, né? Mas parece que aos poucos a verdade vem à tona e tudo isso começa a cair por terra. Se bem que muitos perfis fakes surgiram, mas a gente sabe que a esquerda ou pessoas de esquerdas vibraram com essas divulgações contra o Bolsonaro em massa. Então, assim, foi uma festa para ele. Agora sim, pessoal, desses youtubers que eu acabei de falar, que são de direita, que são apoiadores de Bolsonaro, que fizeram campanha para Bolsonaro, mas criticaram o Flávio Bolsonaro, tacaram o pau no Flávio Bolsonaro, tudo bem que mostrando que não é fanático, mas eu acredito que deve vir a público e se retratar, certo? Dizer, gente, eu quero aqui pedir minhas desculpas, né? Porque eu não busquei a fundo, eu não fui atrás realmente de saber se essa informação da Rede Globo era de fato assim verdadeira e tal. Então eu queria aqui pedir desculpa a vocês, né? Porque eu caí nessa parte de banana, porque eu sou influenciador e eu acabei que me deixando levar por isso, sem ao menos ter consultado um advogado amigo, uma pessoa que entende melhor que eu. Enfim, então eu acho que no mínimo cada youtuber que atacou o Bolsonaro, que apoiou ele, que apoia ele, deveria se retratar. Porque quando você faz um vídeo atacando uma pessoa, você está influenciando milhões de pessoas. Por mais que você tenha 100 mil, 200 mil seguidores, aquele seu vídeo ele vai reverberar mais ainda. E aquilo vai se multiplicar por milhares de pessoas. E é isso, pessoal. A gente vai ficar aqui atento, né, esperando mais informações. É claro que toda essa informação, essa divulgação em massa em relação ao Flávio Bolsonaro pode ser também uma forma de distrair as pessoas, porque está havendo aí as eleições para a Câmara e para o Senado, e as pessoas podem estar desatentas a isso. Então a gente tem que estar observando tudo,
para que a gente não venha ser pego despercebido. Então, pessoal, essa é a minha opinião. Gostaria de agradecer por você ter assistido esse vídeo até aqui. Eu queria pedir a você que você curtisse esse vídeo, compartilhasse em suas redes sociais. Um forte abraço e até o próximo vídeo.